Seu Bianco, nós começamos falando do estado de Mato Grosso, que tem destaque aí na produção de suínos e colaborado também para as exportações da carne suína a nível nacional. Vamos começar pelos números nacionais. O Brasil ele alcançou no mês passado, mês de setembro, o maior volume de exportações de toda a série histórica, ou seja, desde que começaram-se a levantar os números do mês de setembro, aí foi o maior volume de exportações, né, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, foram 148.000,18 toneladas embarcadas, o que representa aí um aumento de 24,58% quando se compara os meses, né? E de acordo com o CPEA, né, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a demanda das Filipinas, né, algo que o senhor tem falado também ultimamente muito, da abertura de mercados por parte do Brasil, ela tem sido o principal motor aí para esse crescimento das vendas. Somente em setembro, esse país asiático, né, as Filipinas, importou 49 mil toneladas de suíno brasileiro. Foram 48,5% a mais do que no mês anterior e 74% a mais do que no mesmo período do ano passado. Então a gente vê aí que é uma crescente que pode trazer muitos benefícios a todos os produtores de suíno. Sua opinião a respeito disso? Claro, a gente sempre fala, né, que primeira prioridade é o abastecimento interno, é o Brasil ter o seu. Agora, quando a gente fala de exportar, a gente está falando de excedente, de produção a mais, de aumentar a produção daquele produtor que já produz, ou seja, é sim oportunidade de ganho ao invés da gente pensar daquela maneira, né? Então tá mandando para fora e a gente fica sem. A linha de pensamento não é bem essa, né? Jussan, a linha de pensamento é que quanto mais você produzir, mais sobra para todos os lados. A gente exporta sempre e somente o nosso excedente. A gente fala até de carne bovina, de qualquer tipo de carne. O consumo interno sempre está em torno de 65% de tudo que nós produzimos. Se mudar 1, 2 ou 3% de cima disso, não representa quase nada dentro do país. Então, o Brasil abriu esse mercado das Filipinas. Nossa, que bom! Toda a comunidade do mundo, do Brasil, pode produzir carne. Isso quer dizer o quê? Vamos incentivar mais, vamos ter mais qualidade de carne, vamos ter mais destino para produtos, os nossos produtos, seja soja, seja milho, isso. Tem um campo vasto, tem milhares de pessoas ainda querendo criar mais suíno no Brasil, mais frango, mais gado, muito produtor querendo e se obrigando a criar mais para quê? Para ter mais renda e mais viabilidade dentro da sua própria fazenda. Então isso é simplesmente espetacular. E eu acho que o Brasil tem que sair, o governo brasileiro tem que sair abrindo novos mercados e mais mercados, para que sempre se possa vender mais. E se, isso eu garanto para a população, que se nós vendermos mais, haverá mais excedentes e vai sobrar mais produtos para dentro do Brasil. E também haverá mais empregos, mais renda. Isso só dá vantagem para um país. E a gente precisa dar destaque para o estado de Mato Grosso, porque o estado atingiu também nesse mês de setembro o seu maior volume de exportações de carne suína dos últimos 8 anos. Registrou aí uma alta de cerca de 20% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Segundo dados do IMEA, né, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o estado embarcou 3,7 mil toneladas, o que movimentou aí aproximadamente 8,24 milhões de dólares. O desempenho, ele reforça
a força da suinocultura com destaque a 3 municípios mato-grossenses que juntos, somados, eles representam aproximadamente 46% de toda a produção estadual. Apenas 3 municípios, são eles, Tapurá, Nova Mutum e Sorriso, somados dão aí aproximadamente 46% de toda a produção estadual. Tapurá fica em primeiro lugar no estado com aproximadamente 18,6%, 18,4%, 19%, vamos arredondar para 18% para a gente ficar por baixo, já é um número bom. Nova Mutum fica com aproximadamente 15%, Sorriso com aproximadamente 12%. Isso dá 47% no total, então a gente fica aí na casa dos 46, 47, arredondando, quase metade da produção estadual está concentrada nesses 3 municípios. Vamos lembrar que Tapurá já tem o título ali desde 2016, né, o título de capital da suinocultura, o que mostra que isso pode representar uma potência, o que o senhor tem falado, criação de empregos, criação de renda, impostos, isso tudo é muito benefício para todo o estado e os 3 municípios de parabéns, né? Quanto orgulho para nós, né, José, que somos tapuraenses, que moramos aqui há 30 e poucos anos. E aí eu vou dar uns outros exemplos para quem não é de Mato Grosso ou para quem não é de Tapurá. Tapurá, há 40 anos atrás, não existia nada. Então, quanto por cento, o que se fazia com esse destino desses suínos? Nada, porque não existia nenhum suíno. Hoje, a capital da suinocultura, o 5º maior município que produz suínos, e esses suínos eles são vendidos e exportados, um percentual, para outros países, que servem também para alimentar o mundo. Isso também é um grande benefício, pois a cadeia alimentar se dá direito a pessoas de outras nacionalidades a se alimentarem e se alimentarem muito bem. E, consequentemente, nós, do Brasil, do Mato Grosso, e principalmente desses 3 municípios, Tapurá, Sorriso e Nova Mutum, podemos ter um pouquinho mais de renda, os produtores nossos podem angariar mais fundos e com isso é benefício para todos, para uma cidade, para uma região, para o país ganha impostos com isso, o país consome mais com isso, cada produtor rural que tem mais suinocultura, ele também tem seus funcionários, esses funcionários também têm sua renda, e essa renda é revertida em consumo de algo, que seja outro tipo de alimento, ou também eletrodomésticos, tudo. A pessoa que trabalha com suinocultura, ele é um trabalhador normal, como qualquer outro trabalhador. E ele consome tudo aquilo que qualquer trabalhador consome. Então, automaticamente, a indústria lá de São Paulo também vai vender um televisor a mais, vai vender um celular a mais, vai vender um eletrodoméstico a mais, desde que essa pessoa que trabalha com suinocultura tenha sua renda, ganhe seu dinheiro e tenha esse poder aquisitivo para comprar também esses eletrodomésticos. Vamos aproveitar que o senhor está falando de geração de renda e empregos e trazer números. Tem um relatório que ele está um pouquinho, talvez defasado, porque é um relatório lá de 2021, mas é o último que se tem da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos e que em 2021 mostravam que o setor de suínos produzia aproximadamente 156 mil empregos diretos. Segundo ainda esse relatório, os empregos indiretos no setor, olha só como esse número ele é muito relevante. A gente primeiro falou de empregos diretos, aquelas pessoas que estão trabalhando diretamente com a suinocultura, 156 mil empregos. Os empregos indiretos, 1.140.000. Ou seja, se a gente for somar todos esses números, a gente tem aí 1.300.000
vagas de empregos em todo o Brasil, considerando os empregos diretos e indiretos da cadeia produtiva da suinocultura. Por isso, a soma direta aí, né, dá esse número, e além disso, a associação aponta que mais de 1.200.000 pessoas vivem diretamente da suinocultura no Brasil. Geração de renda, postos de emprego que são relevantes para números no Brasil, para contribuir com a economia de maneira geral. É espetacular, né, José? Quanta gente que está por trás da suinocultura está, entre aspas, se beneficiando. Se beneficia do trabalho e se beneficia dessa renda. Vale aqui abrir números, igual você fala. Mato Grosso, por exemplo, tem um crescimento uma previsão de crescimento de 6%, 6,6% esse ano. Então, isso é um dos maiores crescimentos mundiais, né? Não é só do Brasil. O Brasil até cresce bem menos que isso. Mato Grosso é um dos estados que puxa esse crescimento. E o que puxa isso? O agronegócio, quase tudo, suinocultura, bovinocultura, frango, indústria chegando, etanol, com o milho se faz o etanol. Então, muito disso que muitas pessoas com isso se beneficiam disso. Esses dias também eu vi, só para se falar de números, que o presidente nessa viagem estaria fazendo encontros com a Índia, com outros, principalmente com a Índia lá. A Índia está sendo hoje no mundo o país mais populoso e eles estão tendo renda, está tendo essa transição que a China teve. A China está crescendo 4 e pouco por cento ao ano, a Índia está crescendo 6 e pouco por cento ao ano. Então, está tendo essa transição. Então, o país do futuro que a gente possa ver como consumidor mesmo é a Índia. Então, isso é muito bom que a gente vá para a Índia e veja, na Índia não se come carne de boi, né? A vaca é sagrada. Então, é um mercado que a gente pode entrar com suinocultura e com frango. Isso que o país tem que fazer, é vender bem o país e vender bem aquilo que nós produzimos. Aquilo que você falou há pouco, que nós não... vai faltar comida para nós se nós começar a exportar. Isso é uma grande... são coisas que não se pode acreditar. Se nós produzir, quanto mais nós produzirmos, mais alimento vai sobrar para nós e vai sobrar para o mundo também. Essas informações, muitas das vezes elas são levantadas em debates, né, durante uma conversa ou outra, em casa, no churrasco, recebendo visitas em casa. Mas se a gente está mandando tanto para fora, então quer dizer que vai fazer para cá. E é por isso que o debate é tão importante. A gente tem que considerar esses números, a gente tem que ver o que tem de demanda interna e o que seria excedente para exportação. A gente não tem tido falta. E considerando isso também, seu Bianco, vamos reforçar mais uma vez um discurso que o senhor também gosta muito, que é de incentivar o consumo da carne suína, né? Isso vai fazer incentivar o produtor, incentivar toda a cadeia. O que acontece com o preço também, hein? Exatamente, José. Nós brasileiros nós somos muito acostumados com a carne bovina só. O churrasco do domingo é só da carne bovina, o churrasco... e pensamos muito e sonhamos muito com picanha. Agora, a carne suína, uma costelinha de porco, isso é fantástico. E o preço dela é 1/3 de uma picanha ou 50% da outra carne qualquer, de uma costela, de uma outra carne bovina. Então, o incentivo da carne suína, ele é muito benéfico para quem? Para a própria cadeia produtiva do país. Nós estamos reclamando, que nem você disse, às vezes alguém reclama que vai faltar comida. Veja se nos chamada aí, né? Vamos lá esperar resolver. Retorna o discurso aí. Você podia, a gente poderia de repente parar, porque é o seu José Piscini que está me ligando.
Tá, eu vou mover para um outro assunto, já te chamo de volta então. Vou dar retorno para ele. Concluindo esse assunto aqui então, com o seu Bianco, ele está falando do Joci Piscini, até porque é o que seria uma participação importante aqui dentro do nosso programa para falar sobre a produção de etanol, uma notícia importante também para o município de Itapurá, que a gente está mencionando aqui agora. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ver quais são as informações, inclusive, junto com o seu Joci aí. Vamos fazer uma breve pausa. No próximo bloco a gente vai continuar falando do estado de Mato Grosso, que já semeou aí aproximadamente 43,57% da soja para essa safra. Vamos atualizar números oficiais do IMEA e que, inclusive, aí representam um avanço, uma melhoria para o estado de Mato Grosso. A gente continua falando sobre o estado já, o intervalo é bem rápido e já voltamos.